Oi, pessoal. Estou gravando aqui essa resolução da SEDUC 143, a pedido da nossa diretora Eliette, no momento em que eu estava replicando aí a OT, que falava sobre o processo de avaliação na formação geral básica e nos aprofundamentos curriculares. Essa resolução eu vou deixar ela disponível junto com esse vídeo, né, para que seja feita toda a leitura. E eu separei alguns recortes que eu achei pertinentes aqui para ser trazidos para que todos, né, compreendam a função da avaliação dentro do novo ensino médio. Então, aqui no artigo 3º, são objetivos da avaliação. Então, relembra bastante a formação que eu trouxe para o ensino médio com relação ao objetivo da avaliação que nós estamos trazendo para a escola. Então, nós temos aqui que o objetivo da avaliação é permitir aos estudantes diagnosticar, identificar potencialidades, acompanhar resultados das práticas de ensino do professor e subsidiar decisões. Essas decisões de promoção, retenção, indicação de processos de recuperação. Então, sobre esse último item, sobre o item 5, nós vamos conversar aí mais no final desse vídeo. No capítulo 2º, é falado sobre o rendimento escolar e frequência. Então, o aproveitamento escolar do estudante abarcará a avaliação do seu rendimento e a verificação da sua frequência. E aí, para fins de retenção, apenas a frequência será observada, independente do rendimento. Então, é exigida uma frequência mínima de 75% do total de horas letivas do semestre, tá? Então, nesse caso, é observado aí para os aprofundamentos curriculares apenas o semestre. A cada semestre, a gente tem uma mudança de unidade curricular. No caso da formação geral básica, também nós conhecemos como as disciplinas da Base Nacional Comum, as notas, elas são bimestrais de 0 a 10, permanece da mesma maneira. E no caso dos aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos, como eu disse anteriormente, ele é organizado por semestre, Só que dentro desse semestre acontece os registros bimestrais de nota. Então, por exemplo, primeiro bimestre, na hora de fechar lá para o conselho, vai ter nota de 0 a 10. Segundo bimestre, a mesma coisa, de 0 a 10, nota. Lembrando, essa nota ela é atribuída a partir da avaliação que estava citando no artigo anterior e principalmente essa nota de 0 a 10 ela é dos componentes curriculares. Então, cada componente curricular tem a liberdade de oferecer a sua nota de acordo com a avaliação desse aluno, Já o engajamento semestral, ele acontece, como o próprio nome diz, a cada 6 meses, e ele não é por componente curricular, e sim pelo conjunto de avaliações do semestre dos componentes curriculares. Então, vai ser um engajamento, uma menção de engajamento que vai ter que acontecer com todos os componentes entrando num consenso, tá? E aí, nisso, pessoal, vai aparecer, nesse engajamento, algumas siglas. Então, o AT, que é o aproveitamento total, o AS, que é o aproveitamento satisfatório, o AR, que é o aproveitamento regular, e o AI, que é o aproveitamento insuficiente. Então, aqui na frente, dentro do documento da resolução, tem explicando aí, cada menção dessa para que o professor consiga se nortear. E só lembrando que esse grupo de professores que trabalham com esta unidade curricular vai ter que se reunir e entrar num consenso para avaliar esse aluno mediante essa menção. Dentro ainda dos itinerários formativos,
a gente tem, além do aprofundamento curricular, as disciplinas do Inova. Então, dentro das disciplinas do Inova, as disciplinas do PEI, não vai mudar, nada vai mudar, continua sendo engajamento. Então, a gente tem ET para engajamento total, ES, que é engajamento satisfatório, e EP, engajamento parcial. Continua da mesma maneira. Capítulo 3, promoção parcial e retenção. Então, gente, dentro do conselho de classe, né, de cada ano série, é que vai acontecer a decisão com base no desenvolvimento desse estudante, né? E é importante observar o desenvolvimento global desse estudante e as características qualitativas, né, que precisam ser observadas. Nos itinerários formativos, né? Nos itinerários formativos envolvendo aprofundamento curricular e Inova Educação, não há retenção por rendimento. Então, deixando isso claro, não podemos reter um aluno por rendimento insuficiente, certo, pessoal? Apenas por inassiduidade, ou seja, faltas. Então, o aluno ele não pode ser retido nem no aprofundamento curricular e nem no Inova Educação por rendimento, e sim por faltas abaixo de 75%. Aproveitamento insuficiente. Então, quer dizer que o aluno ele não fez nada, ele não participou, ou ele tem muita dificuldade, vai ficar por isso mesmo? Não. Segundo a resolução, aqui é falado, aproveitamento insuficiente deve cursar, então, um regime de recuperação. Nesse regime de recuperação, então, ainda estamos aguardando complementos dessa resolução para saber sobre a situação de uma escola que é dedicação plena, né? Ou seja, uma escola integral. Então, a gente não sabe o que pode acontecer aí numa escola integral, em que momento esse aluno vai fazer essa atividade. Critério de assiduidade, então inferior a 75% de frequência durante o semestre, então não é durante o ano. Lembrando, unidade curricular ela acontece de maneira semestral e não anual, né? A progressão parcial é um mecanismo de recuperação concomitante ao desenvolvimento do currículo, previsto para o nível etapa cursada. Então, aqui no artigo 8º é citado essa progressão parcial, ou seja, né, o aluno ele avança para a unidade curricular 2, no nosso caso, ficando com, né, uma retenção em algum componente curricular da unidade 1. Então, segundo a resolução, ela prevê essa situação. Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem todo o restante aqui da resolução, mas principalmente o que eu gostaria de frisar era essa parte. Obrigada. Tchau, tchau.